Como escolher o ponto comercial ideal para o seu negócio? Esta é uma dúvida comum para todo mundo que está abrindo um negócio ou mesmo para quem está já abrindo a segunda, terceira unidade ou mesmo em redes de franquias. Como definir, como fazer um roteiro para escolher, buscar sempre o melhor ponto para aquele negócio. Se você tem algum tipo de dúvida nesse sentido, acompanhe esse vídeo que eu vou te dar um passo a passo bem bacana. Olá, franqueadores, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver como escolher o ponto ideal para o seu negócio. Não existe uma regra padrão para dizer que este ponto comercial é bom, porque cada negócio tem suas características. Se você pegar um negócio, mesmo que seja no mesmo setor, por exemplo, uma clínica, um estabelecimento de saúde, se for para um poder aquisitivo maior, mais refinado, com procedimentos mais caros, é uma característica. Se for uma clínica com perfil mais popular, as características vão ser bem diferentes, mesmo sendo clínica nos dois casos. Imagine quando a gente muda para padaria, para loja de roupas, para academia de ginástica. Então é uma infinidade de variáveis que implicam na escolha do ponto correto. E para isso a gente precisa ter uma linha de raciocínio lógica que permita escolher o melhor ponto para o nosso negócio. Vamos ver como que a gente faz isso? Começa pelo seguinte, pelo público ideal. É o perfil do teu público, aquele cliente que realmente representa o teu negócio. Hoje é chamado também de avatar, né? Quando a gente fala muito de marketing digital, de persona, quando a gente está falando aí de técnicas mais inovadoras para traçar uma estratégia de negócios. E mais resumindo, o enfoque disso é traçar o perfil de como que é aquele cliente típico, aquele cliente mais propenso a comprar do seu negócio, e é isso que a gente quer atrair. Então vamos lá, o que a gente está falando? Está falando de faixa etária, de poder aquisitivo, de estilo de vida, de hábitos de consumo, de forma de assuntos que o atraem, até que tipo de programas de TV, de rádio, canais no YouTube, certo? Então é todo um perfil daquele cliente que eu quero que vá para o meu negócio, porque é ele que mais compra de mim. Então, eu sabendo quem que é esse perfil, fica mais fácil definir as características que tem que ter o ponto comercial para que eu atenda bem esse cliente. Essas características nós dividimos em duas grandes áreas, macro e micro. Na macro, a gente está vendo a questão da região. Então, pega a população, existem dados do IBGE, às vezes da prefeitura, dizendo faixa etária, poder aquisitivo, né? Número de estabelecimentos de ensino, por exemplo, números de agências bancárias. Então, perfil, se é um bairro mais residencial, se é um bairro mais comercial, enfim, o que compõe o cenário daquele ambiente. Essa é a visão macro. Então, a gente tem que fazer uma lista de tudo que é importante nesse sentido, que é o que nós queremos, certo? Então, assim, a gente vai conseguindo facilitar o mapeamento do ponto que nós queremos. Que tipo de região, que tipo de bairro, que tipo de cidade que é interessante para o nosso negócio. Então é legal fazer essas características que são relevantes. Depois nós damos um zoom, né, nessa região e vamos fazer a análise micro, que é aquela análise pontual do imóvel. Então, eu quero um imóvel que tenha pelo menos 100 metros quadrados, que tenha 5 vagas de estacionamento, que tenha boa visibilidade, bom fluxo. E quando a gente fala em fluxo, o que nós estamos pensando? Pode ser fluxo de pessoas, de carros, né? Então, de pessoas que estão passeando, de pessoas que estão indo para o trabalho. Então, nós vamos colocando as características do nosso negócio para atender da melhor maneira possível aquele público, aquele perfil ideal que nós traçamos. Então, a gente vai também ter uma série de características que nós queremos na análise micro, que é daquele imóvel específico que nós estamos buscando, certo? Então, com isso, nós já temos um perfil do meu cliente, as características macro que eu espero que tenha no ponto e as características micro que tenham no ponto. E a gente faz uma lista com isso. Depois dessa lista pronta, eu vou atribuir peso. Por exemplo, dependendo do tipo de negócio, qual a importância que um estacionamento com um bom espaço tem para o meu negócio? Em alguns tipos de varejo, a gente sabe assim
Puxa, se não tiver estacionamento, vai ser muito difícil vender, porque as pessoas vão lá de carro, o nosso público ele costuma andar de carro e além disso, ele está indo lá especificamente para isso. Então não é uma coisa que ele está passando na frente da loja e daí vai entrar. Por exemplo, se nós olharmos assim, móveis de lojas de móveis e decoração de alto nível, de alto padrão. Certo? As pessoas vão lá, eu vou lá para isso especificamente. Então você tem que ter um bom estacionamento. Diferente, por exemplo, de uma loja de móveis também, mas mais popular, né? Em que tem, às vezes, nas regiões centrais, em que as pessoas estão passando na frente, vê a placa de promoção, de parcelas enfim, e acabam se interessando pelo impulso e compram aquele produto. Então, para essa loja mais popular, é importante o fluxo de pedestres, isso vai ter um peso muito grande. Estacionamento pode ter um peso bem menor e às vezes até irrelevante, certo? Então, essa explicação é para você atribuir pesos para cada uma daquelas características da lista que você montou, com aspectos macro e micro. Agora, com essa lista, a gente faz uma matriz e começa a analisar os pontos. Eu vou colocar um exemplo agora na tela de como que ficaria uma tabela analisando 2 pontos para um determinado tipo de negócio. Veja que tem as características, veja que temos também, né, o valor de cada uma dessas características e o ponto A e o ponto B. E daí a nota, analisando o ponto A, no critério estacionamento, qual que foi a nota? X. No ponto B, qual que foi a nota para o mesmo critério estacionamento? Certo? Então a gente vai pontuando e depois faz uma conta bem simples, que é uma multiplicação do peso vezes a nota que eu dei para cada ponto. E daí surge uma nova coluna com os totais de cada um dos pontos. A gente somando vê o valor total, a somatória do peso de cada ponto. Aquele que tiver a maior nota é que tem as melhores condições para o nosso negócio, certo? Conforme toda a análise que a gente foi construindo. Viu que assim a análise fica muito mais matemática, fica muito mais racional. Isso é muito bacana, principalmente para você que é franqueador e precisa passar as orientações para o franqueado. Como escolher um ponto, como analisar um ponto. Se você tiver essa planilha bem montada, bem estruturada, vai ficar bem mais fácil para fazer essa análise e ajudá-lo na escolha do ponto ideal para a unidade franqueada, certo? Fechou? Identificamos os pontos que têm as melhores pontuações, aqueles que realmente são mais atraentes, e depois a gente tem que validar uma questão, que é a questão financeira. Esse ponto pode ser maravilhoso, mas ele cabe no orçamento, né, do nosso planejamento financeiro para que a unidade seja lucrativa. Então é essencial, a gente já conversei sobre isso em outros vídeos, fazer uma análise financeira, uma simulação para ver qual que é o limite que você pode gastar com cada coisa. Então tem que ter um limite do valor de aluguel. Se o teu limite foi R$3.000 e esse ponto maravilhoso custa 6, não adianta, né, a gente querer fazer uma mágica, porque não vai encaixar no nosso orçamento. Pode ter um excelente ponto, um grande fluxo de pessoas e até vender bem, mas com esse valor o resultado final, o lucro, não vai ser o esperado, certo? E a última dica importante é, antes de alocar o ponto, fazer análise na prefeitura se aquele ponto pode ser usado para a atividade que você quer. Então hoje cada vez mais existem as restrições no planejamento urbano das cidades que em alguns tipos de negócio não podem ser implementados em algumas regiões ou às vezes até uma questão específica em algumas ruas. Então você fala, não, mas eu sei que ali 2 quadras para baixo tem uma outra clínica veterinária, então vou montar a minha aqui e vai dar certo. E às vezes não, a diferença é que justamente naquela rua que você quer já não pode mais. Então antes de fazer a locação, fazer o contrato de locação, você tem que ir na prefeitura e fazer a consulta comercial para ver se esse ponto está habilitado. Escolhemos a nossa persona, definimos as características que são importantes para esta persona, tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista micro. Damos pontos e pesos para essas características, avaliamos as opções disponíveis. A que tiver maior nota deve ter a maior chance de sucesso. Depois vamos ver se o valor do aluguel está adequado para o nosso orçamento e também se é permitido instalar esse tipo de negócio naquele local. Certo? Esse é um roteiro rápido para te ajudar na escolha do ponto ideal.
Quanto maior a sua rede, esse é um grande detalhe das franquias, para cada nova unidade é mais aprendizado que a gente tem. Então você vai refinando, talvez você vá, com o passar do tempo, ajustando esses pesos, esses valores de peso para cada uma das características e até mudando as características. Uma rede que já tem, por exemplo, 100 unidades e fez uma boa análise desses pontos, com certeza agora a escolha de um novo ponto fica muito facilitada. Se você gostou, dá um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Toda semana um vídeo novo para você que é franqueador e que gosta de empreendedorismo.